Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amor, já Jesus, que aprendi. seja uma célula abençoada, que possamos sair daqui transformados. Que o Senhor Deus coloque em nosso coração o que for da tua vontade. Que o Senhor abençoe nós em uma porção especial para cada um. Abençoe, Deus, quem for da palavra, quem falar da oferta, em nome de Jesus. Te agradeço e te entrego meu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos escolher o louvor, foi a Duda. Dá um tchauzinho aí, Duda. Pode falar os nossos corações. Você pode ficar à vontade agora, fechar seus olhos, se você sente vontade. Pode acompanhar aqui também com a letra. Possamos adorar o Senhor nessa noite. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus,
quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído. Você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus. Faz a dinâmica. Pode. Amigo, só glória a Deus. Podem sentar? Eu vou fazer a dinâmica, mas vocês podem ficar no lugar. Fecha aqui, ó. Pode fechar, tá? Deu pra ver? Amém. Pessoal, boa noite pra quem chegou depois. Tudo bem? Ninguém? É a caixinha, né? Gente, quero fazer uma dinâmica com vocês. O nome da dinâmica é uma palavra para definir Jesus. Uma palavra definindo Jesus. Então é o seguinte, eu vou precisar que todos vocês falem. Pensa em uma palavra que para você defina Jesus. Ou que Jesus seja essa palavra para você. Só que tem uma regra nessa dinâmica. Nós não podemos repetir. Tá? Então se a Bruna falar Jesus é lindo, eu não posso falar, ninguém mais pode falar lindo. Então vai pensando aí uma característica de Jesus que defina ele para você. Então vamos começar daqui. Aline, quem é Jesus? A Aline falou amor. Para você. Amado. Amado, nosso amado. Para você. Pai. Carinhoso. Você. Fiel. Tudo. Hã? Incrível. Você. Não estou escutando. Bondoso. Amém. Você, Jenny. Nossa, a Jenny já gastou mais. Escolhe uma. Deixa pra nós, gente. Fala uma. Escolhe uma. Amigo. Ó, vai lembrando isso que já falaram, gente. Terezinha, quer falar alguma coisa que Jesus fizer pra você? Não? Pode falar, Débora. Fiel,
Humildade? Humilde? Humilde. Humilde. Jesus é humilde. Gente, o idoso escuta não dá. Com as máscaras é difícil, né, gente? Eu tô custando As ouvir. máscaras você precisa. É rapidinho. Razão da minha existência. Nossa, uma frase. Ó. Bruna. É isso, ela não tem Mitou. só uma Que palavra. isso, Era hein? uma palavra já que você viu, né? Graças. Sidão. Generoso. 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 Ótimo. Júlia. Meu pastor. Amém. Apaixonante. Muito bem, gente. Eu acho que ninguém falou maravilhoso, né? Então, pra mim, aqui eu pensei, eu falei, vamos ver se alguém vai falar. Jesus é maravilhoso. Pra você, Gledson. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ixi, João 14:6. É só uma. O Paulo, Falou falou que Jesus é o nosso oxigênio. Oh, legal. Mais alguém aí do Instagram? Glorioso. Glorioso. A Nick falou aqui. A Nicole falou? Aham. Amém. Se mais alguém comentar, você me fala. Ok. Gente, vocês perceberam que interessante? No início da dinâmica a gente fica meio assim, ai meu Deus, né? Acho que vai ser difícil. Mas se você for parar para pensar em Jesus, em quem ele é para você, não existem palavras no dicionário Aurélio, não existe no vocabulário palavras suficientes para descrever quem é Jesus. Né? Como a Gisele falou, ele é onipotente, ele também é onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele pode estar em todos os lugares, tocar todos os nossos corações individualmente e ao mesmo tempo coletivamente. Então, é difícil a gente expressar, mas eu queria deixar um convite para você. Se você quiser descobrir mais sobre Jesus, se você de casa também quiser descobrir mais características desse Deus tão maravilhoso, procure conhecê-lo melhor. Procure estar mais perto dele, né, para que você conheça as características dele. Para eu poder conhecer melhor alguém, por exemplo, a Débora, eu tenho que conviver com ela. A gente foi no retiro juntas, né, Débora? A gente pode conhecer um pouco mais uma da outra convivendo. E assim cada um. Quanto mais você convive com alguém, mais você conhece. Os irmãos e as irmãs da célula sabem bem até os defeitos um do outro. Não é verdade? Pela convivência. Então, que você possa conhecer Jesus. Queria deixar para vocês um versículo nessa dinâmica. Ele não estava nessa dinâmica, mas ele falou muito ao meu coração, que é Tiago 4:8. Ele fala o seguinte: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Em outra versão diz também: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Então, peraí, Deus não aproxima de mim primeiro? Eu também tenho que dar um passo. Eu preciso buscá-lo, eu preciso querer ter esse desejo de conhecer mais desse Jesus tão maravilhoso, que tem todas essas características que vocês disseram e muito mais. Então, vamos conhecer mais de Jesus? Esse é o convite que eu deixo para vocês, amém? Tchau, pessoal de casa. Contigo, Cleiton. Nós vamos para a palavra agora, tá, pessoal? Amém. Pessoal, vamos fechar nossos olhos por um momento. Pôr nossas cabeças. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui conhecendo mais a sua palavra, conhecendo mais o Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar nessa noite. Que a tua presença esteja sobre nós. Esteja abençoando esse local, esteja abençoando os nossos ouvidos. Pai, que como diz a tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça aquilo que o Espírito Santo vem revelar. Que o Espírito Santo venha nos revelar através dessa palavra a tua presença, que o Senhor está vivo e que o Senhor ainda fará grandes coisas em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. O pessoal que está mais atrás pode dando ok. Se não estiver ouvindo bem, o Gleison, então vocês vão falando, porque às vezes ele fica em pé, a gente dá um jeito. Pode pular aqui para frente também. Pode chegar para frente. Tem mais Se não estiver ouvindo e entendendo, a gente vai ajustando. O pessoal de casa também. Pessoal, hoje a palavra de hoje, nós vamos falar sobre ressurreição. O que vocês entendem por ressurreição?
Ressurreição é? Nascer de novo. Hã? Nascer de novo. Pode ser, voltar à vida, né? Tornar a viver, ressurgir, voltar a viver, né? Ou seja, algo que estava morto voltou à vida. E nessa palavra de hoje, eu quero trazer para vocês um pouco do nosso, trazer um pouco de entendimento a respeito da ressurreição de Jesus e do que essa ressurreição representa nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente pensa, na verdade, poucas vezes, acredito eu, que durante o nosso dia a gente pensa que, nossa, Jesus está vivo e Jesus ressuscitou. Quantas vezes você pode contar na mão aí, né? Quantas vezes você pensa, você pensar isso aqui, né? É bem nascer. Nascer. Sim. E para isso, vou voltar um pouco com vocês com relação aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles viam as maravilhas que Jesus fazia, eles viam os milagres que Jesus fazia. Pensa comigo aqui, para você como discípulo de Jesus, vivendo naquele tempo, você acharia que Jesus iria morrer? Não, Jesus era um cara top, era um cara que todo mundo amava, todo mundo, que abraçava todo mundo, que ia na casa dos cobradores de impostos, que transformava vidas. Você acha que alguém ia matar um cara desse? Numa época daquela lá, o pau quebrando lá, você acha que alguém ia matar alguém como Jesus? Os discípulos pensavam dessa forma, eles não entendiam que Jesus iria morrer. Tanto e Jesus que quando ele falava, gente, né, eu vou morrer e eles tal, não tudo gostavam. Mais. Aí, tipo assim, pra eles ignoravam aquela parte, né? Não, Jesus, a gente sabe, né? Um dia aí o senhor vai morrer. Um dia. Mas, tipo assim, eles achavam que ia ficar com Jesus e ia viver 100 anos. Jesus ia viver 100 anos ali, mais ou menos. E olha lá. Pedro, principalmente. Pra Pedro, Jesus não ia morrer nunca. Então, naquela época, o entendimento dos discípulos é que Jesus não iria morrer. E que essa questão de ressurreição estava muito distante. Era algo que eles não pensavam naquele momento. E eles nem pensavam que Jesus ia morrer, quanto mais que ia morrer e ressuscitar. Então, isso é algo que os discípulos pensavam naquele período. Eles achavam que viveriam com Jesus e teriam o seu mestre, recebendo todo o ensinamento durante muito tempo. E que esse ensinamento eles iriam passando e tudo mais com Jesus do lado. Mas a história não foi bem assim, né? O ministério de Jesus durou quanto tempo, gente? Durou 3 anos, basicamente. Durante 3 anos só que eles tiveram. Imagina, a nossa célula aqui já tem acho que uns 2 anos. Tem mais, né? Mais de 2 anos. Imagina, é um ministério já, né? Que se fosse com Jesus ali já, né? E eles também estavam envolvidos com relação aos problemas, né? As dificuldades, as situações que eles enfrentavam ali também. Então isso cobria um pouco da visão deles, ao entender de que Jesus iria morrer e que Jesus teria que ressuscitar, para que tudo aquilo que ele estava dizendo, todas as promessas que Deus estava fazendo através de Jesus, que elas pudessem se cumprir. Mas o entendimento dos discípulos ainda estava longe com relação a isso. Não, Jesus vai morrer. Não, Senhor, a gente sabe que você vai morrer, né? Igual a gente às vezes fala para um ente querido nosso, né? Às vezes uma pessoa que já está mais de idade, né? Já, não, fulano, não, que um dia eu vou morrer, né? E tal, né? Não, aí você vai morrer, mas ainda vai demorar ainda, né? Às vezes você fala para nossa vozinha, para nossos avós, não, você vai, ixi, nossos pais, né? Nossa, ainda vai. Ixi, ainda tem mais muito tempo ainda, né? Mas esse é um desejo do nosso coração. E aquele momento era um desejo do coração dos discípulos ter o seu mestre ao seu lado, durante toda a sua vida ali. Mas acabava que isso tampava a visão deles de que
Jesus teria que morrer e ressuscitar. Ele precisava ressuscitar. Ele precisava ter essa ação para que realmente fosse comprovado, vamos dizer assim, que ninguém pudesse contestar que tudo o que Jesus falava era verdade, de que tudo aquilo que Deus queria mostrar através de Jesus era verdade, e de que as promessas, de que a nossa salvação, a morada está no céu. Se Jesus não ressuscitasse, e ficaria dúvida. Isso poderia ser colocado em xeque. Isso declara que tudo isso é verdade e é real. Então a ressurreição de Jesus, ela é muito mais importante do que a sua própria morte, e às vezes até que sua própria vida. Então, isso nós estávamos falando dos discípulos. E agora conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia? Igual a gente estava falando aqui, será que a gente pensa, nossa, um dia eu vou, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu vou morar com Jesus, né? No céu e tal, eu quero, né? Mas nós não pensamos, às vezes, que para isso vai ter que haver uma morte e a gente vai ter que ressuscitar. Da mesma forma com Jesus, que aconteceu com Jesus. Então, mesmo nossos pais, nossos irmãos, a gente sabe que todo mundo um dia, né? Aquela a ordem máxima, natural, né, das coisas. A única certeza que a gente tem é de que a gente vai morrer um dia, né? Uma hora, mas a gente não sabe que hora que é. A gente não sabe, né? Brincando aqui, né? A gente não sabe que hora que vai chamar a sua senha. Às vezes tem gente que chama a senha, a pessoa não tem nem 20 anos, não tem nem uns 10 anos de idade, e chama a senha da pessoa. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Exatamente. Nós temos que estar preparados para morte e ressurreição, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou. E nós não podemos deixar que as outras coisas, que problemas, dificuldades, perda de emprego, pandemia, ansiedade, medo, deixar que isso tampe a nossa visão da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, da nossa salvação com Ele. Eu vou ler para vocês aqui um trecho em que fala como os discípulos estavam se sentindo, né, para ver se é da forma às vezes como nós estamos nos sentindo. Está lá em Lucas 24, do 22 ao 25. Lucas 24, do 22 ao 25. Diz assim: algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus disse a eles, né? Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então aqui fala que as mulheres foram lá no túmulo lá ver se Jesus estava lá e não achou Jesus lá, e voltou e contou para eles: ó, Jesus não está lá, Jesus ressuscitou. Aí eles, não acreditando, falam: não, isso é mentira. Mesma coisa da Gisele, do Alexandre chegar para a Jaque, para a Aline e falar assim: ó, nossa, eu fui lá no túmulo lá do fulano não tá lá mais não, fulano ressuscitou. Nossa, que ressuscitou, às vezes você não olhou direito lá, às vezes errou lá o túmulo lá, só tá falando que o cara ressuscitou. Desse tipo. E eles falaram assim, e eles pensando assim, né? E eles foram lá. Não acredito. E que em outros versículos fala que outros dois que estavam naquele grupo, né, que tinham saído ali de Jerusalém, tinham fugido, que encontrou Jesus no meio do caminho, e eles falaram assim, né? E Jesus falou com eles voltaram para os outros lá, falando: nossa, nós encontramos Jesus também, ele está vivo. As mulheres falaram para eles, outras pessoas do mesmo grupo que eles, ou seja, às vezes pessoas do mesmo nosso grupo aqui, chegaram a falar: não, Jesus ressuscitou. E eles: não, Jesus ressuscitou não, vocês estão ficando doidos.
Não, gente, não é possível que isso aconteceu. Não, mas como que ressuscitou, ué? Tomé, então, se eu não colocar o dedo lá na ferida Se eu não colocar o dedo lá, não vou acreditar. Posso fazer um comentário aqui rapidinho? Pode. A Nicole falou o seguinte: a ressurreição de Jesus foi o ponto de partida para a fé e esperança de seus discípulos. Exatamente. Opa! Legal, Nicole. Isso mesmo. Exatamente. A ressurreição foi o ponto de partida, a virada de chave que os discípulos precisavam para. Não, é real. É real, vamos começar a pregar a palavra para toda a leitura. Vamos começar a espalhar para todo mundo, porque é real. Ele morre, Jesus morreu, a gente viu ele morrendo. Ele foi crucificado, maltrataram, bateram e tal. Ele morreu e ressuscitou. É real, é verdade. E às vezes conosco, gente, acontece a mesma coisa. Às vezes nós podemos estar vivendo, estar vindo na igreja, tudo mais, mas nós não estamos crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque existe uma diferença de você vir, né, sentar na sua cadeirinha e tal, e no seu dia a dia, você toca o barco, né, faz o que você quer, faz o que der na telha, né, e tal, esquece de orar, lê a palavra, e vai tocar a vida. Isso não nos coloca numa posição de acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, de acreditar que existe uma condenação eterna sobre nós e de que o nosso único e suficiente Salvador é Jesus. No versículo 26 aqui, ele diz o seguinte: não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Da mesma forma que Jesus sofreu, né, e tal, para ressuscitar dentre os mortos, né, na nossa vida, Jesus na sua palavra diz, né, fala Fala o trecho. tem de bom ânimo, né, fala pra gente ter bom ânimo, É João 16, porque 33. a gente vai sofrer, né? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, Pois porque eu eu venci o mundo. E essa vitória é a ressurreição. Essa vitória é a ressurreição em Cristo. E nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por pandemia, nós vamos passar às vezes por desemprego, nós vamos passar por enfermidades, mas nós temos que acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que há uma recompensa no futuro para nós, de que há uma esperança. Como nós acho que até falamos na célula passada, existe uma esperança para um mundo bagunçado. E o seu dono, o seu Senhor, o Senhor no mundo, Ele é quem vai mudar tudo. Ele é quem vai agir e vai transformar todas as coisas. Em Marcos, aqui, eu vou ler um outro texto para vocês. Marcos 16, do 1 ao 6, fala um pouco sobre isso. Ao entardecer, no dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo, na parte da manhã bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Então, isso nos diz que
Mesmo às vezes as pessoas pensam, mesmo às vezes a gente pensa, nossa, como que essa pedra vai ser removida? Como que vai acontecer as coisas? As coisas vão acontecer conforme Deus programou, conforme Deus planejou. Elas não precisaram tirar a pedra do túmulo, porque Deus já tinha tirado aquela pedra lá do túmulo, para que elas vissem que Jesus tinha ressuscitado. Às vezes aquela pedra não tinha sido depois, mas diz que o túmulo de Jesus era vigiado. Era vigiado. Então como que aconteceu isso? Deus proporcionou com que a ressurreição ocorresse, né? Que Jesus se sacrificou por nós, sendo crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Na nossa cabeça, eu fiquei meditando por isso durante algum tempo, e eu entendo que na nossa mente ainda, isso é muito estranho. Na nossa cabeça, isso é muito irreal. Está muito longe. Porque às vezes, quem aqui, levanta a mão, quem aqui já viu uma pessoa morrer e ressuscitar na sua frente? Ninguém viu isso. Ninguém nunca viu isso. Às vezes algumas pessoas daquela época viram Jesus ressuscitando, né? Lázaro, né? Trazendo Lázaro dos mortos, trazendo a menina lá do soldado, né? Do centurião, a vida de novo. Mas isso para muita gente, até para nós hoje em dia, é algo muito sobrenatural, é algo muito surreal. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza é de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Para Ele poder nos salvar. E nesse mesmo texto, do 9 ao 13, diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Então, da mesma forma, às vezes, nós, nesse trecho aqui, nós podemos perceber bem, às vezes, a nossa vida nesse tempo, né? Que fala que mesmo com a pessoa que tinha sido curada, que tinha tido a sua vida transformada por Jesus, falando para outras pessoas, aquelas outras pessoas, elas não acreditaram. Pessoas que viram o próprio Jesus ali, às vezes que fala em outra forma, né, que ele apareceu no caminho de Emaús, em outra forma, e falaram com os seus discípulos, e esses discípulos foram lá contar para os outros que tinham visto Jesus. Os outros mesmo assim não acreditaram. E às vezes na nossa vida a gente vê, nossa, agora eu estou desempregado, nossa, minha vida acabou. Não, minha vida acabou, eu vou só comer o último, igual lá com Elias, né? Vou só fazer um bolinho aqui com farinha de trigo e azeite e vou morrer. E às vezes na nossa vida a gente pensa que situações vão nos tragar, vão destruir a nossa família. Mas, gente, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Algo tão sobrenatural aconteceu de fato. Será que Jesus não pode trazer um emprego para você? Esse mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, Ele não pode abençoar seu casamento? Ele não pode transformar a sua vida? Ele não pode transformar a vida da sua família?
E aqui fala, né, que infelizmente eles ainda não acreditaram. Mas a gente vai ver aqui em João 20, 19 ao 20, diz assim, ó: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, que para os judeus, né, domingo é o primeiro dia da semana no calendário judeu. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por medo dos líderes judeus. Ou seja, eles estavam trancados com medo de serem encontrados. Nossa, se me encontrar aqui, eu tava com Jesus, eu tava com ele fazendo altas coisas, uma galera me viu lá. Nossa, cara, Se andava com ele. Se bater. Eles não estavam pensando em promessa, eles não estavam pensando em que, nossa, qual vai ser o próximo passo. Eles estavam pensando em só salvar suas vidas. Eles estavam pensando em si mesmos. Tanto por isso que Pedro chegou a negar Jesus, foi por medo. Exatamente. O que Pedro iam fazer com negou ele? Jesus justamente por medo. Que uma mulher parou, não, mas peraí, esse cara aqui, ó, ele tava com Jesus ali, rapaz. Ele tava ali andando com ele direto. Não, tava não. Tava não. Isso, você tá doido, você tá me confundindo com outra pessoa. Não, aí o outro fulano, não, fulano, você tava lá com Jesus. Lá na ceia. Você tava lá curando uns enfermos. Não, você tá me confundindo. Eu não. E negou Jesus por 3 vezes, né? E continuando aqui, né? Aqui fala, ainda no versículo 19, parte B: de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Então, na nossa vida, quando nós às vezes enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos enfermidades, às vezes a gente não está pensando em Jesus, não. Às vezes a gente está pensando em salvar a nossa vida. Eu quero que essa enfermidade saia de mim, Jesus. Eu quero que essa enfermidade me deixe. Eu quero arrumar um emprego. Eu preciso arrumar um emprego, porque eu estou desempregado. Eu preciso sustentar minha família. E às vezes nós podemos ser pegos nisso, não acreditando no poder de fato de Jesus e da sua ressurreição, mas às vezes nos trancando dentro das nossas casas, nos escondendo, a portas fechadas, né, com medo do que pode vir a acontecer, às vezes com medo de pandemia, às vezes com medo de sair na rua, ser assaltado. Esse tempo atrás, acho que um ano passado, eu viajei a trabalho lá pro Rio de Janeiro. Aí eu falei, gente, Rio de Janeiro, não, eu queria tanto dar um pulinho na praia. Não, mas se vocês me assaltar lá, aí, né, isso é porque você é carioca. Não, isso é porque eu saí de lá, né? Tipo assim, aí já não, né, eu doidinho pra dar um pulinho na praia. Porque na primeira, eu fui no ano retrasado, eu fui também a trabalho lá, mas eu fiquei mais distante da praia. E nesse que eu tava num hotel na beirada da praia, né? Eu falei assim, não, eu acho que eu vou dar um pulinho lá embaixo. Aí eu falei, nossa, mas se me assaltar, gente, eu não vou levar carteira, não vou levar celular, vou levar só a chave do quarto e só, né? Não, mas se... lá vai ter uns negocinhos, às vezes uma barraquinha, comprar água de coco, como é que eu faço e tal. Gente, eu sei que eu fiquei nesse dilema uma hora, quase 2 horas. Vou, não vou. Nossa, levo, eu não perdi levo. esse tempo Vou, de forma alguma. levo, não levo. Aí eu falei, gente, quer saber? Deus, o Senhor me guarda, me proteja. Ou fiz uma oração. Gente, desci, fui lá, fui na praia. Tirou fotinhas. Só não entrei no mar porque tava nublado. Tava nublado. Tava
choveu, acabou chovendo no dia. Mas fez oração de entrega. Fiz oração, Senhor, fiz oração de tuas mãos entrega a entrego, vida meu pra Deus. Jesus, confessei seus pecados. Tô brincando. Mas eu fiz orei, entreguei na mão de Deus e desci com meus trem, tudo foi. E fui lá pra praia, né? Fiquei na beiradinha ali, tomei uma aguinha de coco, tirei umas fotos, depois subi e fui pro hotel, normal. Mas às vezes a gente fica nessa de, nossa, vou, não vou, tô com medo, ai Jesus, e aquela coisa prendendo. Então, eu naquele momento, eu fiquei naquele dilema, por medo. E os discípulos, naquela mesma situação, eles ficaram lá presos, lá com medo de serem encontrados, com medo às vezes de sair na rua acontecer alguma coisa com eles. E Jesus apareceu para eles e disse: vamos levantar a galera. Eu morri, tô aqui vivo, ressuscitei para vocês prosseguirem, para vocês continuarem a vida de vocês, para vocês terem esperança de lá na frente, vocês vão ser salvos, vão ter relação. Nós vamos ficar juntos, nós vamos passar uma eternidade juntos. Igual eu estava ontem, nosso fundamento, a nossa base. Agora, aquilo que vai ser construído em cima dessa base, aí vai depender de nós. Então Jesus era a base dos discípulos. Ele era a base, ele era o alicerce deles. Eles queriam aquele alicerce vivo ali, né? Do ladinho deles, ensinando eles. Mas Jesus, ele continuou sendo essa base, só que através do Espírito Santo. Só que através do Espírito Santo dentro deles. Então nós precisamos crer que o Espírito Santo vai nos ajudar a entender essa ressurreição, a crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nós temos uma novidade de vida. Nós temos que viver uma novidade de vida. Nós temos que viver num outro nível. Não com medo, não dentro lá do quarto, lá escondido, né, igual os discípulos, mas viver cumprindo a vontade de Deus. Para nós concluirmos aqui, tem algumas perguntinhas que eu queria fazer para vocês. Os discípulos estavam com medo, portas trancadas, focados na morte. E hoje, como as pessoas estão? Todo mundo vive livre, leve, solto por aí, né? Acreditando em Jesus, vivendo Jesus. Vivem assim, gente? Tá cada vez maior o índice de pessoas com síndrome do pânico. Exatamente, depressão, cada vez mais o medo ansiedade. tem se apoderado das pessoas. Principalmente agora, na época da pandemia, né? Trancadas com medo, cheias de ansiedade, depressivas, focadas na pandemia e na morte. E o que nós precisamos? Nós precisamos de Jesus. Precisamos que Ele surja no meio de nós. Precisamos que Ele surja no meio, né? igual com os discípulos ali. Diz que de repente Jesus surgiu no meio deles. E muitas vezes Jesus vai surgir no nosso meio quando nós orarmos, quando nós pedirmos a presença dEle, quando nós clamarmos pela presença dEle, quando nós dissermos: Jesus, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, assim como diz lá em Romanos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em mim. Bate a mão no peito e fala assim: ó, está em mim. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pessoal. Olha o tanto que isso é forte. Não é um Espírito que trouxe uma bala para você, não. Não é um Espírito que vai fazer chover.
É um Espírito que ressuscita vidas, que traz vidas da morte para a vida, tanto às vezes fisicamente quanto espiritualmente. Tem uma missionária que para isso, que a questão de ressurreição para ela acho que já é clichê. A Heidi Baker, né? Ela já tem mais de 70 ressurreições na sua carreira. E ela, mais de nos 70, dias de hoje, né, gente? Nos não sei dias quem de conhece, hoje. Pessoas que estavam mortas. Ela contou uma história numa vez que ela veio aqui, acho que 2006 ou acho que foi 2006, de que trouxeram para ela um cadáver que estava morto dentro de um barril. Trouxeram dentro de um barril um cadáver que estava lá há dois dias. E falaram assim: não, se você realmente é essa pessoa com quem você está falando, que você está falando que Jesus ressuscita os mortos, eu trouxe aqui, acho que era a filha de um dos líderes lá, porque ela mora lá na África, né? Então lá tem tipo tribos, essas coisas. Aí ela falou assim, e ela começou a orar por aquele cadáver, né? Era um cadáver que estava ali. E começou a orar e ela sentiu de jogar um balde de água por 6 horas. Porque um balde de água no meio da África lá não era coisa fácil. Então pegou um balde de água e jogou dentro do barril. E quando jogou a água dentro daquele barril, a água caiu naquela pessoa, aquela pessoa voltou a viver. Agora vocês imaginem, gente, uma pessoa voltar, morreu, você viu, tá ali enterrado, não, tá ali morto, cadáver, né, tá ali. Eu fico pensando, uma vez eu orei, gente, fui num enterro, aí tava lá, né, pessoa no caixão, né, e eu só por aqui, ó. Claro, né? Disfarçado, né? Que as pessoas levantam aqui, só. E eu só por aqui, ó. Só na oração aqui, ó. Ressuscita. E vai que põe todo mundo fora. Vai. Uai, eu tava com fé, naquele momento ali e eu aproveitei. Mas, infelizmente, não ressuscitou, não foi dessa vez aí, mas outras vezes. Quem sabe, né, amor? Quem sabe aí possa. Vai ter oportunidade, não tem não. Mas, e eu creio que essas coisas podem acontecer sim no nosso meio. Amém. Mas nós precisamos crer. O último ponto que eu quero tocar com vocês é a questão da fé. Qual que vocês acham que tem que ser o tamanho de uma fé para ressuscitar um morto? Grande, né? Uma fé para você orar e ressuscitar uma pessoa morta tem que ser uma fé grande, viu? Porque você vê assim, não, a pessoa, todas as funções da pessoa parou, o corpo da pessoa parou, você já pensa que a pessoa assim, não, a pessoa tá lá com Deus, né? Tá com o Pai, tudo mais, né? Já foi, né? Tipo assim, ó, morreu, não, já foi, já tá lá, tá lá no meio dos anjos. E você tá querendo chamar a pessoa de volta. Você tá lá orando. Tem que ser uma fé muito grande. E essa fé, ela vem do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo. E esse Espírito Santo está onde, gente? Em nós. Fala assim, ó, tá em mim. O Espírito Santo está em mim. Então o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está em mim. O mesmo Espírito que pode sim nos curar, nos trazer cura de alguma enfermidade. O mesmo Espírito que pode nos trazer um emprego, às vezes que nós estamos precisando. O mesmo Espírito que pode transformar a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus familiares. Esse mesmo Espírito está em mim, está em você. Amém. Amém? A ressurreição de Jesus, ela veio para nos trazer esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém?
Eu já ressuscitei um peixe. Eu não, Jesus, a Blue Mary. Minha peixinha. Ah, é mesmo? Não, isso é sério, A gente. Gabriela tem uma experiência aí de pós... Sério? Como é que é? Eu era criança, Morte, mas eu né? me lembro. Morte e ressurreição. Eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos e eu tinha uma peixinha lá. E ela, sempre eu conversava com ela e via ela lá nadando. E aí ela pulou do aquário. No que ela pulou do aquário, minha mãe levantou de noite e falou, uma lesma! E pisou em cima dela. Aí a peixinha pulou. Aí minha mãe, a lesma pulou e pisou de novo. Pisou 2 vezes na peixinha. Quando ela me chamou, que eu vi, já não tava mexendo mais. Tava com as, tipo as tripinhas pra fora, não sei lá o que é aquilo do O peixe. bicho já tava... Tava pra fora. E aí, eu tinha que ir pra escola e eu chorei, ai, meu peixinho. E eu tive muita fé naquele momento. Eu era criança, mas eu ia no Ministério Infantil, lembra? É, isso aí. Ó, importância do Ministério Infantil. E aí eu falei, eu vou orar e vou pra escola, né? Senhor, se for da sua vontade, né? E eu fiz uma oração realmente com fé. E coloquei ela lá no aquário. Eu lembro direitinho que ela foi descendo até no fundo e foi lá pro fundo e saía muito sangue na água e as tripinhas pra fora. E ela ficou lá no fundo e eu orei, pus a mão no aquário, em nome de Jesus, eu creio. Se for da sua vontade, ela vai ressuscitar e vai viver mais quantos dias estiverem escritos no livro. Não sei, sabe lá se Deus escreve os dias do peixe, mas eu... Amém. Gente, sério mesmo. Eu fui pra escola, voltei. Quando eu voltei, a minha mãe louca, tipo, ela tava nadando muito doida e com as tripinhas pra fora, ela deu as tripinhas pra fora, assim. Eu dava comida, lavava o aquário e eu voltei, ela tava viva, eu e minha mãe. Viveu muito mais que muito Eu peixe. contei esse testemunho na minha célula de juniores na época. Então, assim, gente, às vezes a gente tem medo, né? Eu mesma tenho medo de orar numa situação assim. Às vezes até alguém, ora pelo meu cachorrinho e tal. Eu fico assim, nossa, e se a gente orar? A gente fica meio assim, né? Se eu orar e não der certo, como que vai ficar? Mas a gente tem que entender que não é por nós, não é a gente que faz nada. Se você... Pelo menos os cachorros todos. Uai. A Melzinha, quando tava doente, a gente tem que orar, porque não é no nosso poder, na nossa força, é na força de Deus, é Ele que pode fazer. E a gente limita, pensa, não, isso aqui é impossível. Nós colocamos o limite. Mas em Lucas 1,37, como eu repito 1000 vezes, fala que para Deus nada é impossível. A gente precisa se encher mais disso para viver esse tipo de experiência, né? E eu lembro que eu vivi essa experiência, eu era criança. E às vezes agora como adulta, eu às vezes tenho dificuldade de orar por uma situação que eu mesma coloco o limite. Então que a gente possa pensar, né, que quem pode colocar algum limite, se for colocar, é só Deus. Né? Nós temos que crer, gerar fé no nosso coração para a gente viver os milagres. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então para nós finalizarmos. Pessoal de casa que tá aí pelo Instagram, alguém tem algum pedido de oração? Por favor, escreva aqui nos comentários. Por enquanto não tem Pessoal, alguém nenhum. tem algum pedido de oração especial que gostaria de fazer? A minha avó e o pessoal na casa dela. Nome? Lá na casa da minha avó. Tipo assim, nós pegou e ela tem contato com nós na época e não deu nada. Agora, Pois é. depois pegaram lá. Vocês vão matar esse Covid, a sua família. Oi? Eu vou te falar, a sua família tá ó, enfrentando. Não, e foi que o pessoal de casa pegou naquela época. Aham, todo mundo. eu lembro. Graças a Deus, ninguém na casa da Vanessa pegou, ninguém Aham. a avó pegou e agora o pessoal lá na casa dela lá. Fala os nomes, por favor, sua avó. Nossa, o pessoal da família é mais fácil. A família da sua avó, tá. Família Cruzada. Vou, A galera. vou incluir. galera, O Senhor sabe, Deus, tu sabe. Tu sabe. Amém. Eu Ah. oro por você. Você, Dina? Daiane. Ainda não descobriu o que é. Daiane. É que Covid aqui, meu pior, tá baleado com nós. O vídeo já. bate e volta, Covid não. aqui. Tem mais algum aí, amor? Por enquanto que não teve pedido de oração, só comentários. Só não fiquei falando pra não te interromper. Não, pedido de oração. Eu vou orar pelo Zé e oro pela oferta e você ora pela Ednilson e Jefradas. É Daiane. Daiane. Prima. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos que você abençoando a vida de cada um aqui. Amém,
Senhor, em Deus, nome de oramos Jesus. agora, Deus, pela vida das pessoas ali na casa da avó do Zé ali, Pai. Amém, Que o Senhor Senhor, esteja visita cada abençoando a casa. cura Nós eles. declaramos agora, Pai, a morte desse Covid Amém, ali. em nome de Declaramos, ó Jesus, Pai, esse pra vírus honra e glória perdendo do as Senhor. forças. Amém. Declaramos, ó Pai, o sobrenatural do Senhor agindo ali. Amém, em nome Declaramos, de ó Pai, a cura em nome em de nome de Jesus. Jesus. Declaramos que aquele vírus ali não se proliferará, Amém, em nome que o de Senhor estará ali colocando a sua presença, o teu Espírito Santo, que anjos do Senhor possam estar levando agora um jato com a água do Senhor, levando cura a Amém, elas, Senhor, em em nome nome de Jesus. Que a tua presença, o teu Espírito Santo Traz esteja vida na eliminando família de qualquer todos ali. resquício desse Cada vírus ali, familiar, Pai. Deus. Em nome Dá a do volta, Senhor Senhor. Jesus. Que o Senhor proteja o sistema respiratório de cada um ali. Que o Senhor blinde, Pai, o sistema respiratório de cada um ali. Que eles não sejam impactados, ó Deus, por nada desse vírus. Que ele possa vir, mas possa sair ali daquela casa, possa sair da presença da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Pai, todo o sistema respiratório ali das pessoas naquela casa sendo restaurado, Amém. sendo Declaramos a restituído cura em sobre nome eles, de Jesus. fortalecimento, em nome de Jesus. Papai, que o Senhor esteja abençoando Amém. as ofertas que serão trazidas aqui hoje. O Senhor esteja na vida financeira, profissional e acadêmica de cada um aqui. Derrama o teu Espírito Santo, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um aqui, para que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade, toda e qualquer, ó Pai, necessidade que eles tenham, ó Deus, que cada um Amém. tenha aqui, que os seus Em nome de familiares Jesus, tenham, que o Senhor possa suprir com Deus. as bênçãos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém, Senhor. Nesse mesmo Espírito, nós colocamos diante da Tua presença a vida da Daiane. Amém, Senhor, em Deus, nós nome de sabemos que o Jesus. Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, Amém. nome de todas Jesus. as nossas enfermidades, e por isso, Senhor, nós cremos no mover do Senhor sobre a vida dela. Amém. Pai, nós colocamos, ó Pai, a vida dela em todas as áreas, Senhor, a sentimental, a financeira, a profissional, mas especificamente colocamos diante da Tua presença a saúde dela. Pedimos que o Senhor esteja restabelecendo ali a saúde dela, trazendo, Senhor, saúde novamente. Tira dali do corpo dela, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo tipo de anormalidade, ó Deus, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Deus, nós cremos, ó Pai, cremos que o Senhor pode trazer, ó Deus, a saúde dela de volta, ó Pai, a vida dela normal. Deus, nós rejeitamos agora qualquer tipo de dor que ela possa estar sentindo, ó Pai, em nome de Jesus. Traz, Senhor, o alívio, traz, Senhor, o conforto de novo, ó Deus, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer isso. O Senhor é um Deus de cura. O Senhor é o médico dos médicos. A nossa fé, Senhor, é grande o suficiente para acreditar que o Senhor pode fazer isso e pode fazer agora, ó Deus. Onde ela estiver, vai ao encontro ali do coração dela, né? Ali no corpo dela, Pai, trabalha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga a saúde dela novamente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você, esta data querida, muitas felicidades, muito bem vivido. Parabéns pra você, esta data querida, muitas felicidades. Viva Gisele! Parabéns, Gisele. Vamos orar pela vida da Gisele, então. É amanhã, mas vamos aproveitar, né? Nós estamos juntos. Amanhã até meia-noite, né? Amém. Amém, Senhor. Pai, nós queremos aqui te agradecer, Deus, pela vida da Gisele. Amém, Que Senhor. o Senhor esteja abençoando, suprindo todas as necessidades Amém. que ela tem. Que o Senhor ainda dê ainda mais, ó Deus, para que ela possa compartilhar Amém. com os outros, ó Deus. Em nome de Que o teu Jesus, Espírito fortaleça Santo, Gisele a em tua todas as presença áreas da esteja vida cumprindo dela. a vida dela, esteja guardando e abençoando a vida dela.